pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um encontro. E hoje não fizemos o encontro às quintas, estamos fazendo numa quarta-feira, porque nós vamos viajar amanhã, então a gente achou melhor antecipar a live para hoje, quarta-feira, dia 8. Então eu espero que o som esteja bom, a imagem também. A Alicia está acompanhando vocês do YouTube e eu estou vendo aqui o comentário do pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal. Quem está chegando pela primeira vez, por favor, digitem o número 1. E essa é a primeira live gratuita do ano. E na semana anterior nós também fizemos uma live, mas foi somente para os assinantes do nosso Temas da Arte. Então é a segunda live que fazemos esse ano, mas a live aberta só hoje. Vê se tá aqui. Peraí, calma aí. Tá. Vê se dá pra baixar mais um pouco. Tá, estamos vendo aqui o microfone, gente. Peraí. Tá bom, Zé. Tá bom, se não cai ali Tá o bom. suporte. Bom, depois digam aí se melhorou a captação do som. Pelo que tá mostrando aqui, parece que melhorou. Ah, e pelo gráfico? É. Tá bom. Então... O pessoal tá falando que tá bom agora. Ah, então tá bom. Então é isso. E, pessoal, na semana que vem nós vamos apresentar um mini curso online gratuito. Vou falar daqui a pouco para vocês. Quem ainda não assistiu, tem uma grande oportunidade agora de assistir. E é isso, né? Podemos iniciar? Pode. Tá bom. Gente, e quem está me assistindo pelo Instagram, eu vou tirar os comentários momentaneamente para melhorar a visualização de vocês e eu retomo com eles no final da transmissão. Quem quiser fazer algum comentário, por favor, pelo Instagram, por favor, utilizem aquela caixinha com um ponto de interrogação. Tá legal? Não tira ainda não, para o pessoal poder comentar mini curso. E depois você tira. Mas eu não falei para comentar mini curso. Não, mas vai falar agora. Ah, tá. Então, peraí, gente. Bom, deixa eu começar a transmitir aqui o conteúdo. Só um instantinho. Como eu estava falando antes, gente, nós temos esse mini curso online gratuito, Como Ver a História da Arte. Ele vai acontecer entre 14 e 20 de janeiro. E vai ser uma ótima oportunidade para vocês terem uma noção bem objetiva da história da arte ocidental. E é a maneira como eu organizo o meu curso e também como eu acho a maneira mais fácil e mais interessante de entender a história da arte ocidental. E essa forma de ver a arte, ela transcende aquela visão tradicional do ensino de história da arte como uma sucessão de estilos artísticos sucessivos. Eu não sou contra os estilos, mas eu acho que essa forma de apresentação da história da arte acaba tornando a disciplina um pouco maçante, um pouco cansativa e, de certa forma, difícil para entender. Então, eu organizo dessa maneira, como eu vou apresentar nas aulas, que ficarão disponíveis gratuitamente a partir da semana que vem. E aí, eu queria, quem está me assistindo agora e quem ainda não se inscreveu, por favor, digitem mini curso, tudo junto. Só no Instagram, tá, gente? No Instagram. No YouTube tem o QR Code aqui na tela e tem o link no chat que eu vou colocar agora. Está perguntando se o mini curso fica gravado. Ele fica disponível
Ele é gravado, né? Ele é gravado. Não é ao Você vivo. pode assistir, dentro desse período, de 14 a 20 de janeiro, você pode assistir o curso todo. Mas depois ele sai. E depois a gente tira do ar. Gente, no YouTube não adianta comentar mini curso, que aqui não tem automação, tá? É só, tem que ler o É QR só pro Code Instagram. ou clicar no link que está no chat. Esse comentário de mini curso só vale pro Instagram. Pronto. Então tá bom. E quem não conseguir comentar agora, pode comentar depois, que a live vai ficar gravada no perfil do Instagram, também vai funcionar. Isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui os comentários de vocês, porém, no final da nossa transmissão, quando eu abrir para os comentários de vocês, eu volto com com os comentários de vocês, e aí vocês podem digitar o mini curso novamente. Mas é só para escrever mini curso, tá? É só mini curso tudo junto. Não pode escrever mais nada a seguir. Que eu tô Não, vendo... pode sim. Ué, mas... É só ter a palavra mini curso já funciona. Ah, é? Não, porque eu tô vendo aqui, alguém escreveu mini curso, mais uma opção de outras coisas. Não tem problema, funciona. Só tem que ter essa palavra. Então tá, ele identifica, né? Tá bom. Vamos começar. Então eu vou tirar aqui os comentários de vocês momentaneamente e volto depois. Só um instantinho. Pronto. Gente, então hoje, na live número 210 da nossa assinatura Temas da Arte, nós vamos falar de talvez a mais conhecida escultura do mundo, que é o Davi de Michelangelo. Se a Mona Lisa do Leonardo da Vinci pode ser considerada a pintura mais famosa do mundo, o Davi de Michelangelo talvez seja a escultura mais conhecida do mundo. E eu quis fazer essa apresentação de hoje falando sobre essa belíssima e icônica obra de arte para nós começarmos as lives gratuitas desse ano de 2025. E eu acho que vai ser interessante porque não só pela obra em si, mas pela estrutura que eu fiz dessa apresentação, fazendo um panorama a respeito dessa representação do rei Davi na cidade de Florença, e relacionando com a cidade de Florença. E eu acho que a gente vai conseguir entender como, através dessas representações, nós conseguimos entender as mudanças estilísticas e as mudanças de período histórico. Então, mais uma vez, ressaltando como é interessante e importante aprendermos a arte como uma ferramenta de entendimento da história e da cultura de uma época e de um povo. Então vamos falar aqui sobre a história, uma história muito breve do rei Davi e a sua relação simbólica com a cidade de Florença. Segundo a Bíblia, Davi nasceu em Belém e tornou-se o segundo rei de Israel. Quando jovem, ele foi um pastor de ovelhas e ficou conhecido por matar o gigante Golias, o filisteu que o desafiou, que o desafiou e que desafiava os israelitas a lutarem contra ele. E ele acabou lutando contra Golias e o matando. Davi foi um homem culto, sendo o principal criador dos poemas do livro dos Salmos. E os florentinos identificavam a sua cidade, Florença, tanto com a figura de Hércules, que é uma figura que vem da tradição greco-romana, ou seja, a tradição helenística, e com Davi, que vem da tradição
judaico-cristã, e que era um herói do Antigo Testamento. E aqui eu queria já fazer uma observação sobre como a cultura ocidental, eu já falei isso outras vezes, mas eu acho sempre importante ressaltar como a cultura ocidental ela é um sincretismo da tradição helenística, ou seja, que vem da antiguidade greco-romana, com a tradição judaico-cristã. Por isso que eu digo, a cultura ocidental ela é um sincretismo judaico-cristão helenístico. E a gente consegue observar exatamente através dessas representações de Davi. E antes da famosa escultura de Michelangelo, que é o tema do nosso encontro de hoje, já existiam imagens, representações do rei Davi, tanto com os salmos, representando Davi como alguém sábio, ou um poeta, um artista, um poeta, ou a representação de Davi tendo derrotado Golias. E o Davi, ele acabou se tornando um símbolo da cidade de Florença, da República de Florença, como sendo um símbolo de força e de tenacidade, de inteligência. E vamos então ver, antes de falar sobre a obra específica de Davi, de Michelangelo, vamos ver outras representações que são muito interessantes para nós entendermos justamente a época e a cultura daquele povo. Então, a primeira imagem que eu trago aqui para vocês é uma escultura do século XIV, de 1336, do Andrea Pisano. É uma escultura em mármore e que está atualmente no Museu da Ópera de Santa Maria del Fiore. E aqui vemos Davi retratado como um poeta, como um sábio. E ele tem nas suas mãos um rolo dos salmos. E aqui eu queria falar um pouco de modo a estilística, né? Como essa representação dialoga com a época. Então estamos falando do século XIV, estamos falando de fins do período gótico. Então, essa escultura, ela primeiro é representada vestida, quer dizer, é um homem vestido, é uma figura humana vestida, é um homem com mais idade, quer dizer, com barba, ou seja, ela demonstra não só a inteligência, mas a importância do homem mais velho, do homem com experiência de vida. E aqui vemos essa representação, uma escultura muito verticalizada, muito, que eu digo verticalizada, muito estática. E isso tem a ver com justamente esse momento ainda que essa sociedade estava vivendo, o momento do final do gótico. E aí eu preciso falar de um embate muito importante que existiu na Idade Média e que depois vai para o Renascimento, que é a ideia de teocentrismo versus antropocentrismo. Então, a Idade Média, esse período histórico que vai do século V até o século XV da era cristã, esse momento de praticamente 1000 anos, ele se caracterizou não só pela queda do Império Romano Ocidental, mas se caracterizou pelo crescimento da religião católica, da Igreja Católica, e o fortalecimento da Igreja como um ente político e econômico na Europa Ocidental. Então, a figura de Deus é o centro do universo cultural daquelas pessoas. E o corpo
ele, ao contrário do que se considerava na antiguidade greco-romana, o corpo ele deixa de ser um corpo belo, ou seja, representado em sua beleza, em seu esplendor físico, e aí o corpo passa a ser visto nesse mundo teocêntrico como um corpo corrupto. O corpo ele é a origem dos males, de todos os males, do pecado. Então, as esculturas humanas, ao longo da Idade Média, de uma maneira geral, elas têm essa característica de estarem vestidas, quer dizer, o corpo é tampado, o corpo não é mostrado, a anatomia humana não é mostrada, o corpo é coberto porque o corpo é corrupto, e as proporções idealizadas que eram preconizadas na antiguidade greco-romana e a anatomia que era mostrada, ela é coberta. E aqui a gente observa que o artista, e em particular, e aquela sociedade de uma maneira geral, ela privilegiava, por exemplo, a figura de um homem maduro, de um homem sábio. E aqui, portanto, Davi é representado com essas características, o seu corpo coberto, por causa do decoro ainda presente naquele momento, e a ideia, como eu falei, de um homem experiente, de um homem sábio, de um poeta. E agora a gente vai observar que, conforme o tempo passa, a representação de Davi, que é feita para estar em Florença, para estar exposta em Florença, ela vai sofrer modificações, porque a mentalidade e aquela sociedade ela vai também mudar. Então aqui eu trouxe para vocês uma outra representação de Davi, só que não é mais aquele Davi poeta, aquele Davi sábio que eu mostrei anteriormente. Aqui é o Davi vitorioso. Então é o Davi jovem que vence o gigante Golias pela inteligência e não pela força. Então aqui nós temos a representação de um jovem e não mais, portanto, um homem mais maduro. Inclusive a gente observa que aqui essa figura ela é representada sem barba, justamente para mostrar a juventude dela. E começamos a observar uma maneira de representação de Davi e Golias que vai se tornar talvez a mais conhecida, que é a figura de Davi vitorioso com a cabeça decepada de Golias aos seus pés. Então, essa forma de representação de Davi como Davi vitorioso, ela talvez seja a maneira de representar Davi com mais numerosamente produzida. E aqui, então, vemos o Davi nessa cena, e aqui ainda vemos o personagem coberto, vestido. Então, observem como há uma mudança da representação anterior. É uma figura jovem que está representada, é o jovem inteligente que vence o gigante arrogante na sua força bruta, mas a inteligência vence a arrogância. Mas ainda temos aqui o corpo coberto. Quer dizer, o corpo ainda não é mostrado na sua plenitude, tal como era representado na antiguidade greco-romana. E mais uma vez, eu acho interessante falar desse sincretismo, né? Um personagem do Antigo Testamento, um herói do Antigo Testamento, ser cultuado como um herói para os florentinos. E ao mesmo tempo, a figura dele vai ser cada vez mais se aproximar da
da bela forma da antiguidade, que é um legado cultural greco-romano. Então, essa mistura do legado greco-romano helenístico com o legado cultural judaico-cristão, como eu já falei e repito aqui, é um dado cultural muito importante para nós entendermos o fundamento da cultura europeia e da cultura ocidental. E uma outra observação que eu acho importante, vejam aqui o tamanho da escultura. Aqui temos uma escultura de 1,91 m. Ela é até bastante grande. E essa escultura ela está no Museu Nacional Bargello, em Florença, que tem uma das coleções mais importantes de esculturas renascentistas. E aqui eu quis repetir a imagem, destacando a cabeça decepada de Golias aos pés de Davi, para que vocês possam compreender melhor o trabalho escultórico. Então eu sempre vou destacar a cabeça do Golias ali para vocês identificarem melhor. E uma outra observação que eu acho interessante falar é que aqui nós vemos a figura de Davi, né, representada numa posição que se tornou um cânone na antiguidade, que é uma posição em que uma perna recebe o peso e a outra perna fica relaxada. É a posição do contraposto. E eu sempre brinco com os meus alunos, né, que para entender essa posição do contraposto, basta lembrar das pessoas esperando o ônibus no ponto do ônibus, né? Então as pessoas estão lá esperando e aí elas jogam o peso para uma perna e a outra perna fica relaxada. Esse tipo de posição do corpo, ele proporciona que mesmo a figura estando representada frontalmente e em pé, ela tenha uma certa movimentação, um certo molejo. E a gente vai observar como essa posição do contraposto ela vai aparecendo cada vez mais nas obras que eu vou apresentar a seguir. E aqui, pessoal, temos o Donatello, agora em 1440, então vejam a mudança de representação. Na anterior, a figura do Davi, jovem do Davi vencedor, ela começa a ser representada, mas ela ainda está vestida, porque ainda é um resquício do medievo, da mentalidade artística e também religiosa do medievo, né? O corpo é corrupto, então ele não pode ser representado nu. E aqui, em cerca de 1440, né, a gente já observa a figura do Davi nu. É um jovem, um adolescente, parece um adolescente, totalmente nu. E aqui vocês podem observar melhor essa posição do contraposto. Vejam como a perna direita dele está reta e a perna esquerda da escultura ela está levemente flexionada. Isso cria uma movimentação na representação no corpo humano, né? Na representação do corpo humano. E vejam também como a figura tem essa leveza, como ele coloca as mãos nos quadris, né? A mão no quadril e a outra mão ela sustenta uma espada, a espada que que decepou, né, a cabeça do Golias, desculpa, depois dele ter recebido o golpe mortífero, né? E
E aqui essa escultura já em bronze, a outra anterior ela é em mármore, essa aqui é em bronze, e essa escultura ela é um pouco menor do que a anterior, tem 1,58 m, mas o que é importante mostrar é o corpo já aparecendo, o corpo belo aparecendo, mas ainda é um corpo de um adolescente, né? Um adolescente ou um jovem, e portanto a musculatura ela não é tão desenvolvida como, por exemplo, a gente observa no Davi do Michelangelo. A gente vai observar no Davi do Michelangelo. Mas o que é importante dizer é que já é uma obra que privilegia o corpo à mostra, o corpo belo, ainda que não seja aquele corpo hipertrofiado que veremos depois. E eu acho que essa escultura ela traz uma graça, uma leveza muito grande. E aqui, mais uma vez, eu repito a imagem e circulo ali a parte inferior da escultura, que é a cabeça do Golias, cabeça decepada. Como vocês estão vendo, né? É um modo de representação de Davi, o Davi vencedor, que vai continuando ao longo do tempo, né? É o Davi vencedor, é o Davi triunfante. Aqui uma outra escultura de Davi com a mesma configuração que vimos anteriormente, ou seja, a figura do Davi vencedor em pé com a cabeça decepada de Golias a seus pés. E essa escultura aqui também em bronze, ela foi executada cerca de 1475. Vocês estão observando que eu estou apresentando essas obras em ordem cronológica, e aqui também nós vemos mais uma vez uma escultura de um jovem, de um adolescente, e aqui tem uma curiosidade: o modelo dessa escultura teria sido Leonardo da Vinci, e aqui é interessante dizer que Leonardo da Vinci ele era reconhecidamente um homem bonito e um jovem muito belo. Então, por isso é que ele foi, ou teria sido, né, utilizado como modelo para essa escultura do Davi. E aqui o que nós percebemos, mais uma vez, é uma figura muito graciosa, com muita leveza, com muita beleza. E é interessante porque a cena, se nós pararmos para pensar, é uma cena terrível, né? Uma cena de uma extrema violência, né? Que tem a figura, uma cabeça decepada nos pés de um homem, né? Então é uma figura, é uma cena de extrema violência, mas que ela é representada com uma leveza, com uma graça, como se falava na época, né? Esse termo graça era muito utilizado, que é incrível mesmo, né? E aqui a gente observa mais uma vez, eu acho que por esse ângulo é mais fácil de vocês entenderem o contraposto. Quem ainda não entendeu, agora eu acho que pode entender melhor, que é essa posição que o corpo joga o peso para uma das pernas, ali é a perna direita da figura, e a perna esquerda ela fica levemente flexionada. Com isso, o tronco ele faz uma movimentação, né? E ali o braço esquerdo
da figura está na cintura e o braço direito e a mão está segurando, a mão direita está segurando a faca, né, que fez a decapitação. E nesse caso aqui, ele tem a genitália coberta, porém o tronco está nu. E os braços todos estão à mostra, o tronco está nu. E ali, portanto, nós vemos as características, né, físicas do personagem, que inclusive inspirado na figura, teria sido inspirado na figura do Da Vinci, do Leonardo da Vinci. E aqui, mais uma vez, eu repito a imagem e mostro para vocês ali destacadamente a cabeça do Golias na parte inferior da estátua. Bem, depois de fazer essa introdução e esse percurso aí cronológico, mostrando desde a primeira representação lá em Florença, do Davi como um poeta, como um sábio, depois passando para o Davi vencedor, o jovem, o adolescente que vence o Golias, né, o gigante Golias, o arrogante gigante, né? A gente chega aqui no Davi de Michelangelo, né, que é a representação, digamos, definitiva de Davi e que está no imaginário das pessoas em todo o mundo. Em 1501, Michelangelo, percebam, com 26 anos de idade, ele foi contratado para criar uma escultura de Davi para decorar a Catedral de Florença, o Duomo, Catedral de Santa Maria dei Fiori, de Florença. Para isso, ele recebeu um bloco de mármore de 5 metros de altura, que Duccio, Agostino de Duccio, que viveu entre 1418 e 1481, já havia tentado moldar e não conseguiu, e que não tinha conseguido, né? Ele tentou moldar o Duccio 40 anos antes, então ele retomou o trabalho, né? E aí, quando ele termina a escultura, o impacto foi tamanho que os florentinos decidiram constituir uma comissão, um comitê formado por cidadãos e também por importantes, renomados artistas na época, que eles decidiram que aquela escultura não poderia simplesmente ser um adereço, fazer parte da decoração da catedral. Ela deveria ficar à vista de todas as pessoas do povo em praça pública. Tal o impacto que ela proporcionou nas pessoas naquela época. E realmente, gente, é um impacto assim indescritível, porque além de ser uma estátua belíssima, além de ser um trabalho artesanal impressionante, o acabamento impressionante da estátua, é importante dizer o seguinte: a escultura ela tem 5 metros de altura, ela é gigantesca, e então toda aquela perfeição técnica, aquela perfeição artística é também algo monumental. Então, o impacto realmente é indescritível. E não é à toa que essa escultura ela está atualmente na Galeria da Academia, ela foi transferida para lá no século XIX. Não é à toa que praticamente as pessoas vão visitar a Galeria da Academia para verem o Michelangelo. Praticamente é isso, né? É quase o que acontece no Louvre, que as pessoas vão lá para ver a Mona Lisa. Claro que o Louvre tem muito mais coisas, e a Galeria da Academia também tem muito mais coisas. Mas é realmente a principal atração da Galeria da Academia, né?
Então, como eu falei, eles decidiram colocar, assim que ela terminou de ser produzida, né, ela foi colocada em praça pública, em Florença, em frente ao Palazzo Vecchio, que é a Câmara Municipal. E vejam a importância dessa escultura, dessa obra, né? Ela foi a primeira vez desde a antiguidade que uma grande estátua de nu ela foi exposta em local público. Então, ó, vejam aí o impacto e a importância histórica dessa escultura naquele momento específico da história. E em 1873 ela foi retirada para a Galeria da Academia, que está lá até hoje. E aí uma réplica foi colocada no seu local de origem, lá em praça pública. E aí também eu lembrei de uma outra questão também, uma questão aqui do Brasil. Vejam que a obra original ela foi tirada de praça pública, né, sujeitas às intempéries, e ela foi levada, foi guardada na Galeria da Academia para ser mais protegida. E eu fico pensando nessa atitude que os italianos tiveram de modo a proteger a obra, né, a obra máxima, a obra que mais representa, né, uma das obras que mais representam a cidade de Florença, ela foi guardada para ser protegida. E aí eu fico pensando, por exemplo, nos profetas de Aleijadinho, né, feitos com pedra-sabão, que é um material até bem mais frágil, né, porque é um material de muito fácil manuseio, e as esculturas dos profetas até hoje estão lá expostas ao tempo em Congonhas, em Minas Gerais. Então eu fico sempre lembrando das esculturas de Aleijadinho e até hoje isso não foi resolvido, né? Até hoje existe uma grande polêmica. Há pessoas que defendem que as esculturas sejam transferidas para um local protegido. Há até o Museu de Congonhas, moderno Museu de Congonhas, que está ali ao lado do santuário, né? Mas há pessoas que defendem que as obras têm que ficar ao ar livre mesmo, inclusive os próprios fiéis que vão lá peregrinar até o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, eles querem realmente que os originais permaneçam onde sempre estiveram. Bom, é uma questão que realmente é muito polêmica. Mas aqui, portanto, vemos a esplendorosa estátua de Davi. Ela foi feita entre 1501 e 1504 de um bloco de mármore, mármore de Carrara. E é importante dizer o seguinte: perguntaram para o Michelangelo, né, como que ele fez essa obra-prima, e ele teria dito que ele apenas tirou o Davi de dentro do bloco de pedra, porque esse tipo de técnica escultórica é uma técnica subtrativa, ou seja, você vai tirando o material e com isso a escultura vai tomando forma. E vejam, é uma obra de 5 metros e 18 centímetros de altura, e que fica num local especial, lá com muita... um local assim de muita evidência na Galeria da Academia, em Florença. E aqui é mais ou menos o ângulo que o público tem, ou seja, as pessoas veem a estátua de baixo para cima. E aqui tem uma informação interessante, porque propositalmente Michelangelo ele acentuou certas características, como por exemplo a mão direita do Davi, ela é uma mão muito grande, a cabeça e o pescoço também são muito grandes. Então, certos elementos eles estão proporcionalmente maiores para que as pessoas que estão ali vendo a escultura de baixo para cima, elas
possam ter uma melhor visão e um impacto visual maior da cabeça e da mão, por exemplo, e das mãos, por exemplo. Então, essa técnica é uma técnica muito utilizada pelos artistas na época, tal como a imagem que eu vou apresentar para vocês a seguir. Então vejam aqui, é uma pintura do Andrea Mantegna, de 1490, a Lamentação sobre o Cristo Morto, que é a técnica que ele usa, que é a técnica do escorço. Então é uma maneira de você representar uma figura em profundidade, representar a ideia de profundidade, mas fazendo distorções anatômicas. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, os pés do Cristo morto são pequenos e, em compensação, a cabeça ela é aumentada. Com isso, se cria não só a ideia de profundidade, como também a cabeça, que é um elemento chave na composição, na pintura, ela continua tendo importância, continua tendo evidência. Então, é um recurso que você faz uma distorção visual de modo a acentuar a expressividade da imagem, seja ela uma escultura ou uma pintura. Ou seja, uma distorção proposital. Então, voltando aqui para o Davi, de Michelangelo, o que é importante dizer é que a figura do Davi de Michelangelo, ela vai romper com a tradição que existia das representações de Davi até então, que eram aquelas representações do Davi como um adolescente, como um jovem imberbe, com um corpo magro e tendo aos seus pés a cabeça de Golias. Nesse caso aqui, o que Michelangelo faz? Michelangelo faz grandes inovações, muitas inovações. Então, uma delas é a própria representação de Davi antes do golpe que matou Golias. Então, nesse momento, Davi ele está enfrentando, olhando o gigante, mas ele ainda não teria feito o golpe que o matou. O golpe com a sua arma de arremesso, a funda, né? Ela arremessa pedras e ele ali está naquele momento anterior ao seu golpe. Então ele está estudando, está planejando o golpe que mataria o Golias. Então, na verdade, o que Michelangelo faz aqui é criar uma cena de suspense. Então, nas representações anteriores, era um fato consumado. E nesse aqui é algo que vai acontecer. Isso é de uma modernidade impressionante, porque a escultura, a obra de arte, ela coloca as pessoas dentro, como participantes da ação. Nas obras anteriores, o público ele constata um fato que aconteceu, ou seja, Davi venceu Golias. É uma constatação. Nesse caso aqui, o público imagina o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então, adicionando o suspense na representação, ele coloca o público dialogando com a obra de arte, ele traz o público para dentro da obra de arte. Isso é um recurso que somente os artistas modernos utilizam com mais intensidade. Então, Michelangelo, ele aqui foi um artista moderno, que inova na maneira de representar, que inova na maneira de representar a figura humana e, ao mesmo tempo, de criar essa cena. E aqui a gente observa a maneira como ele representa a anatomia humana, extremamente rebuscada, extremamente detalhada,
com detalhes anatômicos que ele aprendeu a partir dos seus estudos com dissecação de cadáveres. Então, ele era um anatomista, ele compreendia, estudava a anatomia humana. E aqui eu tracei essa linha vertical e essa linha horizontal para mostrar que a escultura ela traz ao mesmo tempo uma estabilidade. Então vejam que esse eixo vertical que passa pela cabeça de Davi, passa pelo umbigo, passa pelo pênis e chega até o seu pé direito, é um eixo de estabilidade. A perna direita, conforme a posição do contraposto, a perna direita da figura, o peso está jogado para a perna direita, enquanto a perna esquerda está relaxada. Então vejam que interessante como a perna direita da estátua ela está verticalizada, assim como o braço direito também está junto ao corpo. Então o braço e a perna criam essas verticais, essas linhas verticais que dão a ideia de estabilidade. Por outro lado, certas características da escultura criam linhas inclinadas, linhas diagonais, que nos passam a ideia de movimentação ou de leveza. Então vejam que a mão direita está levemente inclinada, a mão direita de Davi. A sua perna esquerda também está flexionada, levemente inclinada, e o seu braço esquerdo também está levemente inclinado. Portanto, se nós fizermos essas linhas, né, como eu sugiro aqui, essas linhas inclinadas são linhas paralelas, que dão essa ideia de movimentação. E a movimentação dá uma leveza, né, na representação. Ou seja, é uma escultura que tanto dá a ideia de estabilidade, como também de movimentação e de leveza. Ela consegue unir esses dois elementos. Por isso é que ela cria realmente um impacto visual tão grande nas pessoas. E aqui a gente observa por essa imagem a escultura mais frontalmente, e aqui vocês podem, por exemplo, observar realmente como a cabeça e o pescoço, né, o pescoço é muito alongado, a cabeça é muito grande, justamente porque essa escultura ela foi pensada para ver de baixo para cima. E aí, vendo de baixo para cima, a cabeça, que é um elemento importantíssimo na escultura, ela tinha que ter uma expressividade muito grande. E aqui, portanto, nós observamos que Davi está prestes a desferir o golpe contra Golias. Ele tem um olhar compenetrado e segura sua funda, arma de arremesso. Gente, e para arremessar com essa arma é muito difícil, né? Porque você coloca, por exemplo, a pedra na arma e você gira. Aí você gira, você ganha velocidade, aí você arremessa. Aí, para você conseguir mirar e acertar, é muito difícil. Então, demonstra a inteligência, a perspicácia e a habilidade de Davi. E aqui nós, portanto, observamos em detalhes também a anatomia, né? Os músculos peitorais, os braços, né? O bíceps, os ombros, o pescoço. E aqui a gente observa uma característica típica do Michelangelo que ele repete nas suas pinturas. Ele mistura a representação do músculo contraído, quer dizer, o músculo quando está contraído, ele está
fazendo uma ação. Ele está contraído porque está fazendo força. Só que, ao mesmo tempo, ele contrai a musculatura, mas, ao mesmo tempo, ele relaxa. Ele relaxa certas partes do corpo, como, por exemplo, a perna esquerda está relaxada. Quer dizer, o braço, a mão parece, né, relaxada nesse movimento. Então, esse contraste entre rigidez e leveza e relaxamento, entre verticalidade e movimento, quer dizer, esses contrastes criam um interesse e uma atenção muito grande no público. E aqui, outros detalhes muito interessantes, né? Como eu falei, ele está prestes a desferir o golpe que mata Golias. E aqui nessa imagem esquerda, nós observamos o olhar de Davi. Vocês observem que ele tem um olhar compenetrado, né? É aquele olhar de alguém que está pensando, está maquinando. Ele está ali, na verdade, premeditando o melhor momento de desferir o golpe. E vejam que ele não está, o rosto dele está virado para um lado e o corpo está levemente virado para o outro. Então ali ele não só está olhando para o Golias, mas de certa maneira ele está escondendo a sua arma, né? Ele está assim, ó. Ele está ali, ele não está totalmente, ele não está ali mostrando exatamente como ele vai fazer o golpe. Então ele esconde de certa maneira como ele vai fazer, executar o golpe, né? Mas, por outro lado, e aí vem a idealização, né? Ele tem o corpo completamente nu, que faz referência à antiguidade clássica, faz referência aos heróis clássicos, faz referência aos atletas clássicos, que inclusive competiam nus, para mostrarem que eles estavam despidos de qualquer subterfúgio que poderia atrapalhar a justa competição, né? Isso é a maneira como se pensava na antiguidade. Então, aqui, a grande sacada do Michelangelo foi, na verdade, fundir o Davi bíblico com Hércules, que também era uma figura cultuada pelos florentinos, como eu falei lá no início da apresentação. Então, na verdade, aqui nós temos um Hércules, um corpo de Hércules com a inteligência, né, a perspicácia e a obstinação de Davi. Ele funde esses dois personagens numa figura só. E talvez por isso tenha sido uma das razões do impacto visual e o impacto simbólico na população florentina daquela época. E aqui, na imagem da direita, a gente observa, mais uma vez, esse contraste de leveza e força. Quer dizer, os músculos estão contraídos, mas a mão, os dedos, parecem relaxados. Quer dizer, esse contraste formal é muito interessante, né? E ali a gente observa as veias representadas da mão do personagem, né? E a veia subindo aqui pelo braço. E os cabelos também, os cachos dos cabelos. Então, é realmente uma obra que, ao mesmo tempo, traz um impacto visual pela sua imagem, né? Pela sua figura imponente, de 5 metros de altura,
mas os detalhes também são impressionantes e vale a pena observar cada detalhe com todo cuidado. E as fotografias estão aí para isso mesmo, né? Estão aí para nos brindar com vários detalhes dessa escultura. E aqui, portanto, eu queria encerrar com outra fotografia que eu achei dessa obra-prima e que tem uma iluminação muito interessante, se vocês observarem, né? A luz da sala está apagada e eles jogaram uma fonte direta, de luz direta, que ilumina o pescoço, o tórax e parte da cabeça de Davi, de Michelangelo, né? E aqui vocês conseguem observar o suprassumo, né, do detalhamento que Michelangelo consegue produzir. Então vejam a veia que passando no pescoço, percebam a veia do braço direito dele, né? Passando assim pelo braço. Então essa iluminação, ela proporciona que essas veias fiquem saltadas, apareçam com mais intensidade. E se nós olharmos e sem conhecermos, se nós olhássemos, né, para essa fotografia sem conhecermos a figura do Davi de Michelangelo, né, que está no imaginário de grande parte das pessoas no mundo, nós poderíamos até dizer que é a figura de um homem vivo, uma figura em preto e branco de um homem vivo. Não é à toa que Michelangelo, depois de ter terminado o seu Moisés, ele teria dito para a estátua, né, fale, né, parla, né, porque realmente o trabalho dele é tão impressionante, é tão verossímil, que parece que nós estamos lidando com alguém vivo. Mas a obra de arte, ainda que seja uma pedra, ainda que seja uma imagem pintada, ela é viva porque ela consegue se comunicar conosco, com o público, com os espectadores. E o grande artista é justamente esse que consegue criar essa conexão entre obra de arte e público, que faz com que as obras fiquem vivas, e vivas por séculos. E é por isso que o Giorgio Vasari, esse grande escritor e arquiteto do século XVI, que escreveu a primeira obra considerada de história da arte, ele disse sobre Michelangelo, né? O trabalho dele ofusca todas as esculturas da antiguidade. E realmente a gente observa esse grande legado do Renascimento, que não é apenas reviver as obras greco-romanas, as obras do passado clássico, é reviver as obras no sentido de aprender com os antigos de modo a superar os antigos. E foi realmente o que o Michelangelo faz. Ele dá um passo adiante dos antigos. E é por isso que ele até hoje nos deixa impressionados com a maestria do seu trabalho. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto aqui com os comentários de vocês. Só um instantinho. E volto aqui com o comunicado do nosso mini curso, Como Ver a História da Arte, que será entre os dias 14 e 20 de janeiro. Voltando aqui com os comentários de vocês. Gente, quem ainda não escreveu o mini curso, aproveitem aí pelo Instagram, aproveitem aí a oportunidade
de escrever para terem acesso à inscrição do Para minicurso. explicar melhor, quem escreve minicurso nos comentários do Instagram vai receber uma mensagem no direct, ali no Instagram mesmo, que vai ter o link para se inscrever. E no YouTube, o link pode escanear o QR Code ali na tela ou o link que está no chat. Isso. Gente, acho que não há perguntas. Não usaram aqui a caixinha com ponto de interrogação. O que o pessoal tá falando aí? Deixa eu ver. Tem muitos elogios. Deixa eu ver se tem uma pergunta. A Sueli achou que ele tinha falado Parla para Pietà, não Moisés. Não, foi o Moisés. Pietà também é uma obra importantíssima do Michelangelo e que causou muita polêmica, porque a figura de Maria sustentando o Cristo morto, ela parecia ser uma adolescente, uma menina muito jovem, e ao contrário da figura do Cristo, que era um homem feito, né, com mais de 30 anos, que estava morto nos seus braços. Então, havia essa crítica, né, que a Pietà, ela não tinha essa verossimilhança, né, porque a Maria parecia uma menina em comparação com o Cristo morto, que era um homem, né? Mas a justificativa de Michelangelo teria sido que ali ele estaria representando a pureza de Maria, né? A Silvia perguntou aqui se você falou sobre o tamanho das mãos, porque ela chegou atrasada. Sim, as mãos elas são exageradas mesmo, né? São como a cabeça também, ela tem uma proporção maior em relação ao corpo para dar justamente a expressividade que ele queria dar, né? Aí no Instagram estão botando umas perguntas. Não, eu estou vendo aqui, né? Qual a Marilda, né? Você se referiu a Davi da Bíblia. Qual a relação com esse Davi de Michelangelo? Então, eu expliquei que é um personagem bíblico que, no caso, foi representado como uma figura da antiguidade. Então, de certa maneira, o que Michelangelo faz foi criar um Davi com aspecto de Hércules, quer dizer, aspecto de um herói da antiguidade, com a força, com a musculatura, com a beleza de um herói da antiguidade. E é por isso que eu chamei a atenção que nós temos que entender a cultura ocidental como sendo uma fusão, um sincretismo da tradição greco-romana ou helenística com a tradição judaico-cristã. É essa fusão dessas duas correntes culturais. Então, o Davi de Michelangelo nada mais é uma prova da fusão desses dois legados culturais importantíssimos, que são a base do Ocidente. O Jefferson perguntou se é certo compreender que há traços femininos do Davi de Donatello e Verrocchio. Olha, eu não diria femininos, eu diria que ali há uma busca pela graça, pela leveza. E aí é que as figuras, elas tinham esse aspecto, né? Até parecendo, né, uma figura feminina, mas não. Eu acho que essa ideia de passar a beleza, a graça através do corpo humano.
o que acontece é que o Michelangelo ele vai romper com essa tradição, né? Que vocês observem, o primeiro Renascimento ele traz a figura do nu. Quer dizer, o nu ele passa a ser cultuado, já passa a ser cultuado naquela época, mas ainda é um nu muito ainda pensado na leveza. Já o nu pensado por Michelangelo já é o nu hipertrofiado, da força física, da altivez. Então, é um outro nu, é uma outra visão, é uma outra visão do corpo humano, ainda que ambas imagens, ambas sejam o corpo nu, mas é uma outra visão da nudez, né? É a nudez espetacular, digamos assim, né? A nudez do século XV, ela ainda é uma nudez mais idealizada no sentido da leveza, da contemplação. A nudez do século XVI já é uma nudez de muito mais força, né? De muito mais impacto, que é o que o Michelangelo traz. Por isso que Michelangelo realmente ele é um divisor de águas, e ele e Da Vinci realmente, cada um com características bem próprias, né? E depois Rafael, que na verdade faz uma união dos dois, né? Faz uma síntese dos dois. São artistas que são impressionantes mesmo, né? Eles mudam o curso da história. Tem uma pergunta aqui, se tem alguma explicação para o uso da mão esquerda para segurar a arma. Olha, é uma escolha que ele fez. Aliás, tem uma informação que eu acho interessante, é que a ideia é que a escultura, o olhar do Davi ficasse voltado para Roma. Então, o olhar para Roma significa que Florença ela era independente e ela era forte o suficiente para confrontar Roma, né? Ela estava se impondo em relação a Roma. Então a figura de Davi confronta Roma, tanto quando ele tinha ficado em praça pública, também na Galeria da Academia ele está colocado numa posição na qual ela confronta, está com o olhar na direção de Roma. Então, quer dizer, foi uma escolha realmente estética, né, do artista. O Adriano perguntou por que nas estátuas gregas os homens estão sempre sem roupas. Nas estátuas gregas? Depende. Na verdade, nas estátuas gregas clássicas, porque nas estátuas arcaicas, não necessariamente, mas o que é importante dizer é que o nu, ele se torna, no período clássico, o nu ele se torna uma forma constante de representação da figura humana. E, inclusive, o nu masculino e o nu feminino, né? A figura feminina ela era representada coberta nos tempos anteriores, né? Mas, no período clássico, o nu cada vez mais ele se impõe, tanto o nu feminino como o masculino. E isso tem a ver com aquela ideia do antropocentrismo, né? O homem como o centro do universo. Então, o culto ao corpo tem a ver com o culto à beleza e que tem a ver com o antropocentrismo. Então, o mais correto seria dizer o período clássico, né? O período do século V, século IV a.C., que é o período da cultura grega que nós do Ocidente acabamos incorporando mesmo, né? Porque a cultura grega arcaica,
ela era mais ensimesmada. A cultura grega clássica é a que foi importada pelos romanos e que, por sua vez, incorporaram essa cultura e a espalharam por toda a Europa e que se espalha também por outras épocas e outros cantos do mundo. Acho que é isso. Aqui não tem mais pergunta, não. Quem está no Instagram, quem for assistir a reprise no feed do Instagram, também pode comentar minicurso para receber uma mensagem com o link de inscrição. Isso. E no YouTube está aqui no chat, vou deixar nos comentários também depois. É isso. Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. E aguardem aí o minicurso entre 14 e 20 de janeiro, que é muito legal. O Adriano está perguntando se no final do minicurso vai liberar algum material. Eu já respondi 2 vezes aqui, acho que ele não leu. Ah, então sim. Tem o resumo, né, das aulas. É, isso aí. Cada aula tem um resumo para baixar. Então tá bom. É isso, gente. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Até semana que vem, né? Semana que vem, sexta-feira. Ah, gente. Assim como essa semana nós antecipamos a live para quarta, na semana que vem a live será apresentada na sexta. Porque nós faremos uma viagem amanhã, tá bom? E voltamos na quinta-feira. E voltamos na quinta-feira. Aí para não ter que transmitir a live fora aqui do nosso escritório, correndo riscos, né? Como aconteceram algumas vezes. Internet ruim. Enfim, cair internet e tudo mais. A gente achou melhor antecipar a live dessa semana e prorrogar por um dia para sexta-feira que vem a próxima live. Isso aí. Tá bom? Então, fiquem bem. Até semana que vem. Até semana que vem.